Bora pra nossa análise completa do episódio 6 de Star Wars The Acolyte. Vem comigo para descobrir todas as referências, easter eggs, teorias e conexões com o universo da franquia. E se você quer acompanhar a nossa cobertura completa da série, além de vídeos novos quase todo dia, já se inscreve no canal para não perder nada. Bom, esse episódio tem 39 minutos e é dirigido por Hannele M. Culpepper, que não é nenhuma diretora muito renomada, mas que tem muita experiência com televisão, tendo dirigido diversos episódios avulsos de séries como Westworld, Gotham, Star Trek, Flash, Lucifer, entre muitas outras. Particularmente, eu acredito que a série de The Acolyte vem pecando muito na escolha dos diretores. Se formos comparar com as demais séries como The Mandalorian ou até mesmo o livro de Boba Fett, tivemos diretores bem mais renomados e com pegadas mais autorais, como Robert Rodrigues, Rick Famuyiwa, Peyton Reed, até mesmo o próprio Jon Favreau, além de diretores novatos, mas que conseguiram se provar, como Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e por aí vai. Mas aqui em The Acolyte tivemos muitos diretores inexperientes, como a própria Leslie Headland, e diretores de menor expressão, como a Hannele. E isso acaba ficando bem perceptível na série. Os episódios não têm o peso que a série que havia proposto, de ser um thriller de mistério instigante e mais soturno. Meio que tudo acaba sendo muito monotonático e sem tanta personalidade. Enfim, eu espero que para as próximas produções de Star Wars a gente volte a ter diretores mais interessantes para comandarem os episódios. Já em relação ao roteiro, também é inegável que estamos presenciando diversos problemas em relação a algumas decisões dos personagens e suas motivações que parecem não estar muito claras, além de uma ou outra inconsistência, o que é um pouco estranho, já que The Acolyte conta com 10 roteiristas creditados para apenas 8 episódios da primeira temporada, comparando com outras séries como Endor, por exemplo, que conta com apenas 4 roteiristas, que é pouco menos da metade de The Acolyte, sendo que Endor tem 4 episódios a mais em sua primeira temporada, ou até mesmo Ahsoka, que contou apenas com um roteirista para os 8 episódios da primeira temporada. Algo realmente parece estar um pouco errado na questão do roteiro. Claro que recentemente tivemos uma greve do sindicato de roteiristas e de atores em Hollywood, que foi a maior e mais longa em décadas, e isso pode ter sido um dos efeitos que estamos começando a notar nas produções que estão sendo lançadas, o que não é desculpa. Eu acho que você não pode lançar um projeto sem que ele esteja 100%, mas eu não tô aqui também só reclamando de graça. Nesse episódio mesmo, a gente teve 2 exemplos desses problemas de roteiros que eu comentei. O primeiro é em relação à nave do Sol, que do nada, sem explicação, teve defeitos de comunicação, sendo que eles nem estavam passando por uma área de interferência ou algo do tipo. E a May também não foi responsável por sabotar as comunicações. Parece que o que ocorreu foi por pura conveniência, simplesmente para que o Sol não conseguisse dizer tudo o que precisava para o pessoal de Coruscant. Ele até reinicia as comunicações, mas a nave dá pau de novo e precisa ser reiniciada completamente, sem nenhuma explicação. Não é como se eles estivessem numa Millennium Falcon da vida, que é uma nave toda ferrada. Essa daqui é uma nave nova. E eles poderiam até ter explicado esse problema da nave usando a May para sabotar as comunicações e impedir que o Sol conversasse com o pessoal de Coruscant, mas esse também não foi o caso. Ao que parece, foi pura conveniência mesmo de roteiro. Outro ponto é em relação à fala do Sol lá no final do episódio, onde ele pergunta para May onde está a Osha e o mestre dela e como que eles vão chegar lá para encontrá-los. Sendo que a última vez que o Sol viu os dois, o Kymer estava sendo levado pelas baratas gigantes, aparentemente para uma morte. Não teria nem como ele saber que o Kymer conseguiu escapar das baratas e levou a Osha com ele. Então são pequenas coisas assim que não fazem muito sentido e acabam jogando contra o roteiro da série. Bom, tirando isso do caminho, nós começamos o episódio mais uma vez com a Osha acordando, mas dessa vez dentro do esconderijo do Kymer, que está em um planeta desconhecido, como a própria legenda da série mostrou. Dito isso, tem muito pra gente comentar sobre esse planeta, começando pelo fato de que esse local se parece muito com Ahch-To, que conhecemos em Os Últimos Jedi, desde suas paisagens e até mesmo essas pequenas criaturas que me lembraram muito uma versão minúscula daquele bicho que o Luke ordenhou para beber o leite verde. Aquela espécie eram Thalassiren, que eram mamíferos dóceis e gigantes que gostavam de tomar sol nas rochas das costas de Ahch-To e produziam um leite verde muito nutritivo. Apesar dessas semelhanças, esse planeta misterioso não se trata de Ahch-To, até porque essa
essa locação foi filmada na Ilha da Madeira em Portugal, e a locação dos Últimos Jedi ficava localizada em uma ilha na costa da Irlanda. Dito isso, mais pra frente, vemos que o esconderijo do Kymer parece estar dentro de uma mina de cortoses, e essa pode ser a maior dica sobre a identidade desse planeta misterioso. O cortoses, como eu comentei no episódio passado, era um minério muito raro, quebradiço e fibroso que conhecemos no Legends, e que também já apareceu no cânone nas HQs da Doutora Aphra. O grande diferencial desse material é que suas propriedades condutoras eram capazes de causar curto-circuito temporário nos sabres de luz ao entrar em contato com eles, o que faz do cortoses o material perfeito para armas corpo a corpo anti-sabre de luz. Além disso, o cortoses também era resistente ao fogo de blaster devido às suas propriedades de resistência à energia, o que explica o fato desse manto e o capacete do Kymer terem absorvido o disparo de atordoamento da arma da Osha. Além disso, o Kymer nos explica que esse capacete funciona como um capacete de privação sensorial, muito parecido com aqueles que vimos os Younglings e os jovens aprendizes Jedi usando. Vimos também o Luke usando um desses no episódio 4 e a Sabine na série da Ahsoka. Esses capacetes eram usados para privar os usuários de sentidos como a audição e a visão, fazendo com que eles se voltassem para sua conexão com a força para sentirem seus arredores, sendo capazes até de se defenderem de disparos de blaster simplesmente através da força, como se fosse uma reação instintiva, deixando o usuário a sós com a força, algo que pelo visto presenciaremos no próximo episódio, já que a Osha termina colocando esse capacete. Mas voltando para a mina de cortoses, existiam alguns planetas conhecidos que eram ricos nesse material. No cânone temos Jinzu e Mokivish. O primeiro foi explorado apenas na época do Império, cerca de 3 anos antes da Batalha de Yavin, e o segundo foi onde Padme, Anakin e o Thrawn, sim, aquele mesmo Thrawn de Rebels, se juntaram para destruírem uma mina separatista de cortoses na época das Guerras Clônicas, e a gente viu essa história no livro Thrawn Alliances. Apesar disso, esses dois planetas não batem com a descrição do planeta misterioso de The Acolyte. Já no Legends temos dois fortes candidatos. O primeiro é Apatros, que era um mundo desolado localizado na orla exterior e terra natal de ninguém menos do que Darth Bane, o criador da regra de 2. Bane chegou até a trabalhar nas minas de cortoses por 10 anos antes de se juntar ao exército Sith durante as novas guerras Sith. Então isso é uma conexão muito interessante, até porque o Kymer diz para Osha que ele está em busca do poder de 2, que pode ser uma referência a essa regra Sith, onde só poderia haver um mestre e um aprendiz, mas que também pode estar se referindo ao outro poder de 2, que é o poder de 2 das bruxas do fio. E a gente vai ter que esperar para descobrir sobre isso. Mas voltando, o outro planeta do Legends que eu comentei é o mundo distante de Baldeminic, que assim como esse do episódio, era um planeta oceânico adornado com ilhas rochosas, localizado na orla exterior. Esse mundo era extremamente hostil e rico em cortoses, algo que chamou a atenção de um certo Lord Sith e seu jovem aprendiz. Sabe de quem eu tô falando? Darth Tenebrous e Darth Plagueis. Viu? Tá tudo conectado. Tenebrous acreditava que dois Lord Sith, seguindo a regra de 2 e mineirando cortoses, seria o fechamento perfeito de um ciclo. Um ciclo que começou milênios atrás no planeta de Apatros, justamente com Darth Bane, o criador da regra de 2. Sendo assim, eu acho que esse planeta misterioso do episódio possa de fato ser Baldeminic, e que a gente possa ter algum tipo de referência ou até mesmo uma presença de Tenebrous ou de seu aprendiz sombrio. Inclusive, foi exatamente nesse planeta que Darth Plagueis matou seu mestre. Durante a extração de cortoses, um dos equipamentos de mineração explodiu, obrigando Darth Tenebrous a conter essa explosão com a força, dando a Plagueis a oportunidade perfeita de se livrar de seu mestre, que usa a força para colapsar o teto da caverna em que seu mestre estava, o esmagando no processo. Então, são vários pontos do Legends que podem ser ligados a esse esconderijo misterioso do Kymer. Ainda no tópico da Osha e do Kymer, temos o nome do episódio, que é Ensinar/Corromper, que vai muito ao encontro com o Kymer tentando trazer a Osha para o seu lado, mas de forma voluntária. Ele está querendo ensiná-la, segundo a sua visão, mas aos olhos dos Jedi, ele estaria corrompendo ela. Mais ou menos como eles conversam sobre a força nesse episódio, com o Kymer falando que o ódio, a paixão e o desejo da Osha a fazem forte na força, enquanto ela, por ter sido treinada pelo Jedi, tem em mente que esses são sentimentos pertencentes ao lado sombrio e que por ela não ter se aplicado ou treinado nos caminhos da luz, sua conexão
conexão com a força se dissipou ao longo dos anos. O Khymer até tá dando umas dicas sobre a posição de ataque da Osha com o sabre, ele também tá deixando o sabre com a Osha, fala pra ela que ela pode nadar e pegar a nave quando quiser, ou seja, ele tá fazendo com que ela se sinta no controle, mas a gente sabe que não é bem assim. Ele tá a todo momento instigando a curiosidade da Osha, fazendo perguntas e perguntas que só vão deixando ela mais confusa, como uma aranha envolvendo uma presa em sua teia. Ele até usa as palavras da Osha contra ela para criar dúvidas em sua mente, como quando ele aponta que ela perguntou sobre o bem-estar do Sol antes mesmo do bem-estar da sua própria irmã. Aliás, nessa cena tivemos uma revelação bem interessante, de que o Khymer, em certo ponto de sua vida, foi um Jedi. Ainda não fica claro se ele foi apenas um aprendiz ou um youngling, ou se conseguiu se tornar um cavaleiro ou até mesmo um mestre, mas tudo dá a entender que ele foi traído ou descartado por seu mestre, já que a Osha pergunta sobre suas cicatrizes e ele meio que deixa isso no ar. Na semana passada levantamos a possibilidade de o Sol ter sido o ex-mestre do Khymer devido ao diálogo entre os dois, sobre o Sol sentir algo familiar e o Khymer querer corrompê-lo a todo custo, o que nos leva a Osha, que também nos rendeu uma revelação interessante. Após uma certa pressão do Khymer, ela explode e diz que ela não é mais uma Jedi porque ela falhou. Mas falhou em quê? Ela pode estar se referindo às provações Jedi, que eram testes físicos e mentais que, caso o Padawan em questão fosse bem sucedido, ganharia o título de Cavaleiro Jedi. Era comum que grande parte dos aprendizes conseguissem passar nos testes, porém existia uma quantidade de alunos que falhava, fazendo com que eles não fizessem mais parte da Ordem Jedi e precisassem escolher outro rumo. Esse pode ser o caso, mas como a própria Osha disse no primeiro episódio, ela quem escolheu sair. Então eu acho que ela pode ter desistido da Ordem Jedi por ter visto dentro de si todo esse ódio, ressentimento, luto e outras emoções associadas ao lado sombrio, sentimentos conflitantes, mas que devem ser equilibrados, já que todos nós temos um pouco de lado sombrio e um pouco de lado luminoso dentro de nós. Inclusive são 3 da manhã e todo esse papo de Sith e lado sombrio tá me deixando sem energia. Então nada mais justo do que uma pausa pro café. Sorte a minha que a Três Corações acabou de lançar uma edição limitada da máquina 3 Touch, inspirada no maior vilão da cultura pop, Darth Vader. Uma máquina elegante, estilosa e claro, com o próprio Darth Vader estampado de cada lado. Mas agora eu me deparo com um grande dilema. Qual lado da força eu devo escolher? O Espresso Light Side tem um blend arábica de intensidade 5, um café adocicado que desperta a harmonia e o equilíbrio em cada xícara. Já o Espresso Dark Side é um blend 100% arábica com intensidade 10, com o sabor inigualável de um café tão intenso quanto o poder da força. Então só tem um jeito de descobrir. Bom, momento da verdade. Mestre Yoda que me perdoe, mas o lado sombrio levou essa aqui. Lembrando que você também pode escolher o seu lado da força, basta você clicar no link que tá na descrição do vídeo e cumprir o seu destino. Mas voltando pro núcleo da Mei e do Sol, eu preciso pontuar algumas coisinhas. A primeira é que o Bezio é oficialmente o ser mais inútil de todos. Ele farejou as duas, sabia que a Osha era Mei e nem foi avisar o Sol. Ele até fez um plano ali pra prender a Mei nos fundos da nave, mas depois não deu sequência em nada. Sei lá, eu não gosto do Bezio e não quero mais falar sobre ele. Esse super plano do Bezio ainda fez com que a Mei reprogramasse o pobre do Pip, que acabou sendo uma referência ao próprio C-3PO em Ascensão Skywalker, que acabou tendo sua memória apagada e até falando um pouquinho da linguagem do Sith. E talvez a coisa mais curiosa desse núcleo tenha sido a menção do Código Zero na hora que o Sol estava tentando entrar em contato com o Templo Jedi em Coruscant. O Código Zero de emergência era um código imperial. Caso uma nave recebesse esse sinal, ela deveria desviar imediatamente de sua tarefa atual e ajudar a nave em questão. O código foi ativado na Batalha Espacial de Quat, quando as naves da rebelião atacaram estaleiros sobre o planeta. A ativação do código resultou no desvio do Star Destroyer Tyranny, que estava em seu posto em Frezia, onde estava estacionado o próprio Darth Vader. Já no núcleo de Coruscant, acompanhamos Vernestra recebendo um holograma de um aliado dos Jedi, aliado esse que é da espécie Abenedo. Ele informa a Mestre Jedi que um senador chamado Rain Court está fazendo um movimento que pode
ser prejudicial aos Jedi. E apesar desse Raincourt ser um personagem novo para a série, tudo isso me lembrou de um outro senador, chamado Tia Tun. Ele era um senador sulustano, ou seja, da mesma espécie do Nien Nunb, durante a Era da Alta República, e ele era a principal voz de oposição ao quase monopólio da defesa da República pela Ordem Jedi. Tia Tun não era contra os Jedi, mas sim a eles serem a única forma de defesa. A República possuía a Colisão de Defesa, que não era exatamente um exército, mas sim um corpo de patrulha paramilitar. Tun defendia a criação de um programa de defesa da República. Sem exército propriamente dito, a República realmente era vulnerável às ameaças mais coordenadas, como o que acabou acontecendo com os Nihil, que eram piratas espaciais que causaram caos na galáxia, e fez com que a República perdesse grande parte de seu território temporariamente. O senador Raincourt pede uma revisão externa, muito provavelmente para entender os movimentos da Ordem Jedi, que apesar de fornecerem essa defesa da República, não é obrigada a responder perante a República. São organizações separadas, mas que trabalham juntas, e é exatamente essa mistura de obrigações que culmina na burocratização da Ordem Jedi e sua queda no futuro, fazendo com que ela ficasse dependente do Senado e transformasse os Guardiões da Paz em generais Jedi durante as Guerras Clônicas. O interessante é que Vernestra, em seu passado, era uma das Jedi mais preocupadas com essa aproximação entre a República e a Ordem Jedi, mas que agora parece totalmente imersa nisso. Mais uma coisa que a gente fala do roteiro, que a personagem está muito diferente do que a gente conhecia dos livros e das HQs. Então, finalmente, a gente está vendo um pouquinho mais sobre esses inimigos políticos do Jedi, algo que foi mencionado lá atrás nos primeiros episódios. Ainda em relação a Vernestra, vemos que ela recebe uma parte da mensagem do Sol e monta uma força-tarefa de resgate com outros Jedi para ir até Kofar. Antes de partirem, vemos que Mog pergunta se a mestre realmente vai com eles, já que viajar no hiperespaço é algo que a deixa enjoada. Isso na verdade é uma referência a um poder da força muito interessante da personagem. Nos livros e HQs da Alta República é revelado que Vernestra tem uma habilidade especial. Ela tem visões durante as viagens pelo hiperespaço. Desde muito jovem, ela sentia um tipo de desconforto viajando pelo hiperespaço por medo dessas visões, mas aprendeu a aceitar essa habilidade e até mesmo nutri-la. Então, em suas viagens, ela meditava durante o trajeto pelo hiperespaço e a força podia entregar visões importantes a ela. Durante uma das suas missões, quando ainda era cavaleira, Vernestra recebeu várias visões em relação a Mari Santeca. Mari foi raptada quando tinha apenas 6 anos pelos piratas Nihil, um grupo que operava durante a Alta República e era conhecido por seus métodos de viagens rápidas e sem utilizar as rotas pré-estabelecidas de hiperespaço. Essas viagens só eram possíveis por conta de Mari. Ela tinha uma habilidade única de prever rotas que poderiam durar um breve período de tempo e sua mente era conectada ao motor de trilhas que transmitia essas informações ao computador de navegação. Mari foi obrigada a fazer esses cálculos por dezenas de anos e as visões na força de Vernestra a levaram até ela, onde Mari, em um pedido de socorro, pediu que Vernestra a matasse. De qualquer forma, foi muito legal ver uma referência disso na série. Quem sabe possamos explorar um pouco mais disso no futuro. Outra coisa que me deixou com gostinho de quero mais foi o chicote de luz da Vernestra, que apareceu no trailer com a promessa de uma cena de ação dela contra as baratas, mas que no final foi simplesmente ela matando uma barata e guardando o sabre. Lembrando que o chicote de luz da Vernestra é uma das armas mais letais e perigosas dentro do universo Star Wars, sendo perigoso tanto para os seus inimigos quanto para quem o empunha, pois exigia muita habilidade e controle de sua lâmina. E eu já expliquei tudo sobre os chicotes de luz nesse vídeo aqui, que eu tô deixando aqui em cima para você ver com mais calma. E mais uma vez, ninguém entrou na casinha do Kelnaka para ver seus lindos desenhos na parede, nem mesmo o Sol semana passada e nem a Vernestra essa semana. Essa informação ou esses símbolos poderiam ajudar muito na investigação e ligar tudo isso ao que aconteceu em Brandok há 16 anos atrás, mas pelo visto ninguém se importava muito com o pobre Kelnaka, que entrou mudo, saiu calado e ficou esquecido no churrasco. Falando em Brandok, vamos comentar o final desse episódio, que me lembrou muito um filme do David Fincher chamado Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, onde, spoilers aqui, aviso de spoilers caso você não tenha visto o filme, o personagem do Stellan Skarsgård, nosso querido Lúthien, se revela como um assassino, mas antes ele prende o Daniel Craig numa sala, o Daniel Craig que estava investigando todo esse crime, e lá ele conta tudo sobre o que realmente aconteceu anos atrás. E aqui a gente vê o Sol fazendo exatamente
exatamente isso com a Mei e finalmente iremos descobrir qual é a do passado sombrio do Sol e o que ele aprontou. Na nossa análise do terceiro episódio, eu comentei que possivelmente retornaríamos para Braddock no flashback no sétimo episódio, porém agora do ponto de vista do Sol, completando o efeito Rashomon e nos mostrando o que de fato aconteceu e como o fogo se alastrou no covil das bruxas. Sendo assim, também acho que teremos algum tipo de conexão com o Khymer, por tudo que comentamos hoje. E acho que fecharemos a temporada no oitavo episódio com a Osha caindo para o lado sombrio e possivelmente terminando como a aprendiz sombria do Khymer, ou até mesmo o traindo e seguindo sozinho. De qualquer maneira, faltam apenas mais 2 episódios e a gente vai ter que esperar para ver como que vai fechar essa temporada. E já que o assunto é esse, eu vou deixar aqui 2 sugestões de vídeo que vão te ajudar a entender melhor a história de The Acolyte. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.